Olá, aqui nesse vídeo agora nós vamos ver o complemento do capítulo terceiro da obra Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Nós vimos no vídeo anterior a primeira parte deste capítulo terceiro, onde André Luiz, com os seus companheiros do grupo socorrista e dos outros dois grupos no Santuário da Bênção, né, onde lá foram orar e pedir proteção para as missões que irão desenvolver aqui na crosta terrestre. E lá estando, na narrativa de André Luiz, nós temos aquele lindíssimo quadro mental que eles construíram pela força do pensamento, numa câmera cristalina, uma paisagem com um pequeno lago, uma árvore frondosa, umas gramíneas e flores que envolviam todo o lago, onde ali se materializa, entre aspas, né, espírito de planos superiores na espiritualidade, onde ele irá exatamente abençoar as missões destes três grupos socorristas. E quando ele estava para se despedir, o pedem a licença e a permissão para fazerem algumas questões para que ele pudesse responder a respeito das missões que eles desenvolveriam. E a irmã Semprônia é exatamente a que chefiava pela primeira vez a turma de socorro que vai fazer o serviço de amparo aos órfãos, foi a primeira a consultá-lo. E ela diz o seguinte: Venerável amigo, disse com transparente sinceridade, temos algumas cooperadoras na crosta que esperam de nós uma palavra de ordem e reconforto para prosseguirem nos serviços a que se devotaram de coração fiel. Desde muito tempo experimentam perseguições declaradas e toleram o sarcasmo contínuo de adversários gratuitos que lhes ferem o espírito sensível, atacando-lhes os melhores esforços através de maldades sem conta. Inegavelmente, não cedem ante os fantasmas da sombra e mobilizam as energias num trabalho de resistência cristã. Exercendo funções de colaboradora nessa expedição de socorro, que agora chefio pela primeira vez, conheço de perto a dedicação de nossas amigas, que elas testemunham na obra sublime do bem, mas também não ignoro que padecem heróicas e leais há quase 30 anos sucessivos ante o assédio de inimigos implacáveis e cruéis. Após curto silêncio, que ninguém se atreveu a interromper, a consulente concluiu perguntando: Que devemos dizer a elas, respeitável amigo? Por que palavras esclarecedoras e reconfortantes sustentar-lhes o ânimo em tão longa batalha? De alma voltada para o nosso dever, aguardamos a vossa generosidade, o alvitre oportuno. Vimos então, diz André, o inesperado. O mensageiro ouviu paciente e bondoso, revelando grande interesse e carinho na expressão fisionômica, e depois que Simprônia deu por terminada a consulta, retirou uma folha dentre os pergaminhos alvinitentes que trazia, e de modo intencional e abriu-a à nossa vista, lendo todos nós o versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho do apóstolo Mateus. E esse versículo está dentro do Sermão da Montanha de Jesus. Eu, porém, vos digo, diz Jesus, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Vejam que ele tirou do próprio Evangelho de Jesus a resposta que Semprônia necessitava. O processo de esclarecimento e informação não podia ser mais direto e nem mais educativo, diz André. Decorridos alguns instantes, Semprônia exclamou humilde: Compreendo, venerável amigo. O emissário, sem qualquer afetação dos que ensino
Por amor próprio, comentou: os adversários, quando bem compreendidos e recebidos cristamente, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união divina. A síntese verbal, diz André, condensava explicações que somente seriam razoáveis em compactos discursos. A meu ver, não obstante a beleza e edificação do ensino recolhido, o método não recomendava extensões de perguntas de nosso lado. Mas o irmão Raimundo, do grupo socorrista, que vai se dedicar à assistência aos loucos, tomou a iniciativa e interrogou. Tolerante amigo, diz ele, que fazer ante as dificuldades que me defrontam nos serviços marginais da tarefa? Interessando a órbita de nossos deveres junto dos desequilibrados mentais da crosta terrestre, venho assistindo certo agrupamento de irmãos encarnados que não estão interpretando as obrigações evangélicas como deviam. Em verdade, convoco-nos à colaboração espiritual, pronunciando belas palavras, mas no terreno prático se distanciam de todas as atitudes verbais da crença consoladora. Estimam as discussões injuriosas, fomentam o sectarismo, tão grande apreço ao individualismo inferior que desconsideram o esforço alheio, por mais nobilitante que seja esse. Quase sempre entregam-se às rixas infundáveis e gastam o tempo estudando meios de fazerem valer as limitações que lhes são próprias. Por mais que lhes ensinemos a humildade, recorrendo não a nós, mas aos exemplos eternos do Cristo, mais se arvoram em críticos impiedosos, não apenas um dos outros, e sim de setores e situações, pessoas e coisas que lhes não dizem respeito, incentivando a malícia e a discórdia, o crime e o desleixo espiritual. No entanto, reúne-se metodicamente e nos chamam à cooperação em seus trabalhos. Que fazer, todavia, respeitável orientador para que maiores perturbações não se estabeleçam? O mensageiro esperou que o consulente se desse por satisfeito em suas indagações e, em seguida, muito calmo, repetiu a operação anterior. E tivemos ante os olhos outro pergaminho com a inscrição do versículo 11 do capítulo 6 da primeira epístola do apóstolo Paulo de Tarso, dirigida a Timóteo. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Permaneceu Raimundo na expectativa, figurando-se não haver interpretado a advertência quanto devia, mas a explicação sintética do visitante não se fez esperar. O discípulo que segue as virtudes do Mestre, aplicando-as a si próprio, foge às inutilidades do plano exterior, acolhendo-se ao santuário de si mesmo e auxilia os nossos irmãos imprevidentes e perturbados, rixosos e ingratos, sem contaminar-se. Registrando as palavras sábias de Asclépios, Raimundo pareceu acordar para a verdade e murmurou, com algum desapontamento: Aproveitarei a lição. Novo silêncio verificou-se entre nós. A irmã Luciana, porém, que nos integrava ao pequeno grupo, tomou a palavra e perguntou: esclarecido mentor, esta é a primeira vez que vou à crosta em tarefa definida de socorro. Podereis fornecer-me, porventura, a orientação de que necessito? O emissário, que parecia trazer respostas bíblicas preparadas de antemão, desdobrou nova folha e lemos admirados o versículo 9 do capítulo 4 da primeira epístola do apóstolo da gentilidade, Paulo de Tarso, aos Tessalonicenses. Quando, porém, há caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva.
visto que vós mesmos estareis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Algo confundida, Luciana observou reverente. Compreendo, compreendo. E aí ele retorna e diz: o Evangelho aplicado ensina-nos a improvisar os recursos do bem nas situações mais difíceis. Fez-se de novo extrema quietude na Câmara, talvez pelo nosso péssimo hábito de longas conversações sem proveito, adquirido aqui na crosta planetária, não encontrávamos grande encanto naquelas respostas francas e diretas, sem qualquer lisonja ao nosso personalismo dominante. Rolavam instantes pesados quando observamos a gentileza e a sensibilidade do diretor do Santuário da Bênção, notando que Semprônia, Raimundo e Luciana eram alvos de nossa indiscreta curiosidade. Cornélio inquiriu de Asclépios como se fora mero aprendiz. Que fazer, mestre, para conservar a alegria no trabalho, perseverança no bem, devotamento à verdade? O mensageiro contemplou num sorriso de aprovação e simpatia, identificando-lhe o ato de amor fraternal, e descerrou um novo pergaminho em que se lia o versículo 16 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Regozijai-vos sempre. Em seguida falou jovial. A confiança no poder divino é a base do júbilo cristão que jamais devemos perder. O instrutor Cornélio meditou alguns momentos e rogou humilde. Ensina-nos sempre, venerável irmão. Decorrer um minuto sem que os demais utilizassem a palavra, fazendo menção de despedir-se, o sublime visitante comentou afável. À medida que nos integramos nas próprias responsabilidades, compreendemos que a sugestão direta nas dificuldades e realizações do caminho deve ser procurada com o supremo orientador da Terra. Cada espírito, herdeiro e filho do Pai Altíssimo, é um mundo por si mesmo, com as suas leis e características próprias. Apenas o Mestre tem bastante poder para traçar diretrizes individuais nos discípulos. Logo após, abençoou-nos, carinhoso, desejando-nos bom ânimo. Reconfortados e felizes, vimos o mensageiro afastar-se, deixando-nos envoltos numa onda de olente e inexplicável perfume. Ambos os auxiliares que se mantinham a postas retiraram as mãos do gabinete e, depois de várias operações magnéticas efetuadas por eles, desapareceu aquela pintura mental, voltando a peça de cristal ao seu aspecto primitivo. Tornando a conversação livre, indagações enormes oprimiam-me o cérebro. Não me contive, diz André, com a permissão de Jerônimo e liderando companheiros tão curiosos e pesquisadores quanto eu mesmo, acerquei-me de Cornélio e despejei-lhe aos ouvidos grande cópia de interrogações. Acolheu-me benévolo e informou. Pertence às Asclépios, diz Cornélio, a comunidade redimidas do plano dos imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Vive muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação da vida. Já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir por lá através de enviados e missionários de grande poder. Apreciável é o sacrifício dele vindo até nós, embora a melhoria de nossa posição em relação aos homens encarnados. Vêm aqui raramente, não obstante algumas vezes outros mentores da mesma categoria visitam-nos por piedade fraternal. Não poderíamos, por nossa vez, demandar o plano de Asclépios, a fim de conhecer-lhe a grandeza e sublimidade? Pergunta André. Muitos companheiros nossos, assegurou-nos o instrutor,
por merecimentos naturais no trabalho, alcanço admiráveis prêmios de viagens, não só às esferas superiores do planeta, que nos servem de moradia, mas também aos círculos de outros mundos. Sorriu e acrescentou: nós não devemos esquecer, porém, que a maioria efetua semelhantes excursões somente na qualidade de viajores, em processo estimulante do esforço pessoal, à maneira de jovens estudantes de passagem rápida pelos institutos técnicos e administrativos das grandes nações. Raros são ainda os filhos do planeta em condições de representá-lo dignamente em outros órbites e círculos de vida do nosso sistema. Não me deixei impressionar e prossegui perguntando: Asclépios, todavia, não mais reencarnará na crosta? O instrutor gesticulou significativamente e esclareceu: poderá reencarnar em missão de grande benemerência, se quiser, mas há intervalos de 5 a 8 séculos entre as reencarnações. Nós temos tido notícias através de Chico Xavier que Emmanuel, um desses espíritos mais esclarecidos que esteve como mentor do próprio Chico e, segundo informações dele, reencarnado aqui no interior do estado de São Paulo, né? Ele reencarna em missões por cerca de a cada 5 séculos, ou seja, mais ou menos a cada 500 anos, o Emmanuel se reencarna. A última notícia de encarnação de Emmanuel nós a temos quando ele reencarnou como Padre Manuel da Nóbrega, nos anos 1500, século XVI. Portanto, agora, no século XXI, passam-se 5 séculos e muito provavelmente ele está já de fato reencarnado, aproximada com uma idade de 20 e poucos anos agora. Oh Deus, exclama André Luiz, como é grandioso semelhante estado de elevação. Constitui sagrado estímulo para todos nós, e ajuntou o mentor atenciosamente. Devemos acreditar, interroguei admirado. Seja esse o mais alto grau de desenvolvimento espiritual no universo? O diretor da casa sorriu compassivo em face da minha ingenuidade e considerou: de modo algum, André. Asclépios relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre, partilha da soberana elevação da coletividade a que pertence, mas efetivamente é ainda entidade do nosso planeta, funcionando embora em círculos mais altos da vida. Compete-nos peregrinar muito tempo no campo evolutivo para lhe atingirmos as pegadas. No entanto, acreditamos que o nosso visitante sublime suspira por integrar-se no quadro de representante de nosso orbe, junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Os componentes destas, por sua vez, esperam ansiosos o instante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Entre essas últimas estão os que aguardam, cuidadosos e vigilantes, o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família nós pertencemos. Os que orientam o nosso grupo de estrelas aspiram naturalmente a formar um dia na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem no sistema galáctico em que nos movimentamos. E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea, viveiro e fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe da criação divina, uma nesga do universo. Vejo que o nosso processo evolutivo não tem fim, né? Este mentor divino que ali aparece naquela câmara cristalina, dando as bênçãos e informações aos grupos socorristas, né? Ele é de uma esfera elevada,
mas dentro do nosso próprio planeta. Mas todos espíritos elevados continuam a elevar-se e aspirando fazerem parte de comunidades espirituais cada vez mais avançadas e que governam inúmeros planetas, inúmeros sistemas solares, inúmeras galáxias, né? A nossa evolução é infinita. As noções do infinito encerraram a reunião encantadora no Santuário da Bênção. Cornélio estendeu-nos a mão, almejando-nos felicidade e paz, e despedimos-nos sob enorme impressão entre a saudade e o reconhecimento. E aqui nós terminamos essa leitura e estudo da segunda parte do capítulo 3º, o Sublime Visitante, né? Espero que vocês continuem a acompanhar esse nosso estudo de Obreiros da Vida Eterna e fiquem com Deus. Muito obrigado e um beijo a todos.